Olá, meus amigos e minhas amigas do blog da Tati Souza. Uma ótima noite para você, um ótimo bom dia, uma ótima tarde. Quando você estiver vendo esse vídeo, que seja um ótimo momento na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus, estamos aqui para mais um encontro, mais um vlog, onde nós vamos falar da palavra de Deus, que nos abençoa, nos cura, nos sara, nos habilita para vivermos em vitória, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com você a respeito de uma mulher que me encanta muito na Bíblia. O nome dela é Débora. Débora foi juíza em Israel. Ela foi juíza em um dos tempos muito difíceis, tempos difíceis onde não haviam ali reis, não haviam pessoas que pudessem julgar o povo, e o povo estava sem discernimento, o povo havia se voltado para outros deuses, o povo estava assim acovardado. E se levantou um inimigo chamado Cícera, contra ali o povo de Israel. E Israel temeu, porque esse inimigo parecia ser mais forte, parecia ter carros de guerra, parecia ter então todo um maquinário próprio daquela época, vamos dizer assim, para que pudesse vir contra o povo de Israel e exterminá-los. E o povo temeu no seu coração e se acovardou. Mas Débora se levantou e foi uma mulher estrategista, corajosa, uma mulher que realmente se levantou pelo seu povo e salvou toda uma nação. Vamos ler sobre a vida de Débora. Mas o texto está lá em Juízes, capítulo 4, tá? Versículo 4 em diante, você pode ler até o versículo 24. Mas aonde eu quero ler com vocês está no versículo 5. O versículo 4 é interessante você ler para você entender o contexto. Nós vamos falar do capítulo 5, onde está se falando do cântico de Débora, porque quando aconteceu tudo isso, e ela disse então para Baraque, você pode até ir, mas a honra dessa vitória não vai vir sobre você, porque esse inimigo vai cair diante da mão de uma mulher. Então, depois que o Senhor concedeu a vitória, ela elevou um cântico a Deus. E tá lá no versículo 5, o capítulo 5, no versículo onde que nós vamos começar a ler, olha só. Você pode abrir lá. Vamos começar a ler do versículo 1 para você entender. Eu vou ler rapidinho, tá? Para você entender legal. Olha só. Versículo 1 diz assim: Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança. Entre 40.000 em Israel, meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Amém? Versículo 10, nós paramos. E o que a gente consegue ver então com essas palavras desse cântico de Débora? Que ele vai até o versículo 27. Se você quiser, então leia, é fantástico, tá? E o versículo 27 dá para você entender bem aquilo que ela passou, aquilo que ela lutou realmente para que pudesse ter o seu inimigo vencido, e o Senhor entregou ali Cícera nas mãos de Débora. Então Débora foi uma mulher realmente assim sábia,
uma mulher que ela era uma profetisa, ela era uma mulher que ouvia ao Senhor, orava ao Senhor, uma mulher que se movia na direção do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus então ali falava com ela, se revelava a ela, ela então se movia nessa direção. E ela via que o inimigo se aproximava, que o inimigo afrontava o povo do Senhor dos Exércitos e que não havia ali homem capacitado em coragem, homem com ousadia para que fosse à frente do inimigo. Não havia ali um Davi naquela época. Não havia. Havia o quê? Baraque. Baraque, então, que era um homem que estava ali à frente, mas era um homem acovardado, era um homem que não se comprometia, que não chamava a responsabilidade para si, era um homem que até queria ter o cargo, mas não tinha a atitude de um líder, não tinha a atitude de um verdadeiro servo de Deus. Então, ali naquele momento, ela disse o quê? Olha só, eu vou me levantar. Eu vou te conceder a estratégia. Eu vou falar aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu vou te dar a direção. Mas a honra e a glória desta vitória será manifesta a todos, que veio pela mão de uma mulher, Débora. E ela diz aí sim no seu cântico: me levantei por mãe em Israel. Quantas vezes nós precisamos nos levantar por mãe de situações? Existem situações nas nossas vidas em que parece que não está acontecendo nada. Parece que você só está vendo o inimigo avançar. O inimigo vir contra você e trazer uma intimidação, trazer uma manipulação dos fatos, trazer então um cenário dizendo: eu vou te destruir. Eu vou contra você, porque eu tenho carros, eu tenho maiores quantidades, pessoas que estão a meu serviço. Quantas vezes o inimigo não diz isso pra você? Quantas vezes em situações que você não sabe nem como se comportar, uma doença, uma enfermidade, um relacionamento, ali um problema financeiro. Mas o segredo de nós avançarmos contra o inimigo é buscarmos as estratégias do Senhor. Não importa, mulher, se você é só você na sua casa que serve ao Senhor. E você vê o inimigo ali ao redor montando um campo, montando uma estratégia para te atacar e tentar destruir a sua casa. E você fala: mas eu sou sozinha nesta casa, eu sou sozinha buscando ao Senhor, a minha família não serve a Deus, a minha família não quer nem saber do Senhor. Mas você é a Débora da sua casa. Você é aquela que tem que despertar e ser mãe da sua casa, ser mãe do seu trabalho, ser mãe no seu ministério, ser mãe dos seus filhos verdadeiramente, em qualquer situação. Eu não sei se muitas vezes você pode estar com um filho preso nas drogas, se você pode estar com um filho ou uma filha presa na prostituição, mas você é aquela que o Senhor levanta para despertar e lhe dar as estratégias que irão contra o inimigo e farão com que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Não se intimide se na sua casa há só um Baraque. Não se intimide se no seu trabalho só há um Baraque que está ali e que não toma posição e que não tem um caráter de líder, porque mesmo que você esteja nessa condição, o Senhor te dará estratégias e você salvará a tua casa e toda a tua família. O Senhor, Ele nos chama, mulher, como coluna da nossa casa. O Senhor, Ele nos chama para sermos aquelas que vai realmente trazer a vitória sobre as situações. Quantas vezes nós nos colocamos, sabe, em posição ali na nossa mente mesmo, porque muitas vezes, gente, o que acontece? O inimigo, ele derrota a gente na mente. Às vezes, na maioria delas, você simplesmente acreditou numa mentira que Satanás contou pra você. Às vezes a situação nem é tão grave quanto parece, mas o inimigo armou um circo na tua cabeça,
um cenário, armou uma situação e você fica escutando aquilo. Eu tô indo contra você, eu vou acabar com a tua casa, você vai perder o emprego, você é um fracasso, o teu marido tá assim, o teu namorado tá assado, sabe? Você tá isso, você tá aquilo. Quantas vezes aquilo que te derrota é simplesmente o que tá na tua mente. Mas você precisa ser mãe da sua mente. Porque nós não podemos estar no nosso entendimento, nós precisamos a cada dia falar para o Senhor, Senhor, renova o meu entendimento. O que é ser mãe da sua mente? É você ter o poder e o controle de buscar a renovação do teu entendimento a cada dia. É você se colocar de joelhos diante do Senhor na sua intimidade com Ele e dizer, Pai, eu preciso ter a mente de Cristo. Para que o inimigo não te vença na sua mente. Para que o inimigo não te derrote no teu entendimento. Quando nós buscamos o sentimento de Cristo, a mente de Cristo, ainda com que o inimigo faça um circo ao nosso derredor, nós então podemos nos posicionar e nos levantar assim como Débora se levantou e disse, ela disse aqui no versículo 8, ela disse assim, escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Ela estava ali diante de um povo numeroso que havia em Israel, mas não havia um que pudesse se levantar no espírito para guerrear contra o inimigo. Não importa qual seja a situação que você esteja passando, você é a Débora espiritual da tua casa. Você é aquela que o Senhor chamou e disse, desperta, eu vou te fazer vencer essa situação na vida financeira. Eu vou te fazer vencer essa situação no teu casamento. Eu vou te fazer vencer essa situação com os teus filhos. Eu vou te fazer vencer essa situação na tua vida profissional. Você é a Débora que o Senhor levantou. E Deus tem altíssimos planos e expectativas a teu respeito. Você não pode esmorecer e muito menos se contaminar pelas dificuldades da situação. Ou mesmo se contaminar pelo ânimo morto daqueles que estão ao teu redor. Desperte na palavra do Senhor. Busque a cada dia a palavra do Senhor, porque ela vai te reanimar. Ela vai te dar estratégias. Ela vai te colocar em patamares elevados. Ela vai trazer para você a sabedoria de se portar no dia mal. Ela vai trazer para você o cântico de adoração, para que você possa entender tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Não se prostre. Não se deixe abater, mas antes busque no Senhor estratégias. Busque no Senhor forças para que você possa vencer o inimigo, para que você possa se posicionar diante dele e não temer. Porque o que acontece muitas vezes, e que a gente tem visto nesses últimos tempos, queridos, nesses tempos onde o Senhor está às portas, Jesus está voltando. E nós temos visto que pessoas que um dia se disseram servos de Deus, que abandonaram o caminho da fé, abandonaram o caminho da verdade, estão se portando pior que o ímpio. Por quê? Porque se deixaram ser abatidos por aquilo que Satanás disse. Porque se deixaram ser vencidos na sua mente. Porque se deixaram ser vencidos no seu posicionamento. Levanta hoje a tua vida diante do Senhor. E desperta para um posicionamento de vitória. Desperta para um posicionamento aonde você vai trazer então a honra e a glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai olhar para você e vai falar, pelas mãos de uma mulher que se levantou em oração, em jejum, em uma vida de santificação, o inimigo foi envergonhado. Porque o que Satanás quer, queridos, é blasfemar o nome do Senhor diante dele. No mundo espiritual, é como um tribunal. Nós temos Deus no trono, temos Jesus à direita do Pai e temos Satanás, o acusador, à esquerda. E quantas vezes aqueles que diziam ser servos de Deus estão fazendo coisas
que ali envergonha o nome do Senhor. E Satanás ali diante do Senhor fala, você tá vendo aquele ali que diz que é teu servo? Você tá vendo aquele ali que fala, que faz isso, que faz aquilo, que vai para a igreja? Olha lá. Isso, quando Satanás faz isso a respeito de um servo de Deus, ele está blasfemando diante do Senhor. Então que a tua vida nunca, queridos, sirva de motivo de blasfêmia diante desse tribunal. Mas que você possa ser aquela que o Senhor vai levantar em toda e qualquer situação na tua vida, para que o Senhor possa lá de cima, diante desse mesmo tribunal, olhar e dizer, tá vendo aquela minha filha? Ela se levantou, ela se posicionou, ela tem buscado o meu nome e através das mãos dela veio a vitória contra você, contra o inimigo. Amém? Em nome de Jesus. Que você seja essa Débora, que você seja aquela que o Senhor quer honrar, que você seja aquela que o Senhor olha para você e tem prazer em você, e que você possa conquistar todas as tuas vitórias na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, através da tua relação com Deus, através da tua intimidade com o Senhor e através da adoração que você entrega a Ele. Um super beijo. Fica na paz do Senhor. Desperta, Débora, e glorifica a Deus. Tchau, tchau.